Olá, espero que esteja tudo bem contigo, que Deus te abençoe grandemente. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre falsos profetas. E eu quero usar a primeira fala para falar sobre esses falsos profetas, eu quero usar uma fala de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados ou devoradores. Queridos, Jesus faz esse alerta já naqueles dias aos seus discípulos, ao seu povo, aos seus ouvintes, a respeito de falsos profetas. No decorrer da história, principalmente bíblica, nós vemos outros personagens como Paulo, como Pedro, também alertando sobre os falsos profetas. E a Bíblia deixa clara que dois grandes sinais que antecedem a vinda de Cristo é justamente a multiplicação de falsos profetas e a apostasia cristã. Apostasia, o desvio da fé, o desvio doutrinário. Ok? Então, primeiro Jesus diz, tomem cuidado. Quer dizer, nós não podemos ser aqui fatalistas, mas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que prestar atenção nesses falsos profetas, identificá-los, denunciá-los, essa é a ideia. O mesmo capítulo 7 inicia com o tema, não julgueis, e também é verdade. O problema é que muitos falsos profetas, muitos desses hereges que parecem cristãos, mas na verdade são lobos, e os seus discípulos usam muito, fora de contexto, o capítulo 7, no início, quando diz, não julgueis, né? Como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se você não enxerga a trave que está no teu? Exatamente. Jesus está fazendo uma repreensão justamente aos fariseus, aos judeus, né? Qual é a repreensão que Jesus está fazendo aos doutores da lei? Que queriam impor ao povo uma carga, queriam impor ao povo leis que nem eles mesmos conseguiam cumprir, né? Então eles manipulavam as pessoas, eles estavam ali oprimindo as pessoas. Eles são lobos devoradores, esfomeados. E do que esses lobos têm fome? Riqueza, dinheiro e poder, principalmente poder. Então veja, Jesus está repreendendo eles e realmente ele manda a gente tomar cuidado, né? Como é que eu vou julgar o meu irmão sem ter humildade, né? Como é que eu vou julgar uma situação se eu estou numa situação pior do que aquele irmão, aquela pessoa, do que a situação, o pecado, o erro que ela está cometendo? Eu estou cometendo algo pior, então eu tenho que ser humilde, honesto, verdadeiro. Jesus está combatendo a hipocrisia do povo com o não julgueis, ok? O foco aqui não é essa questão do não julgueis, apenas eu estou dando uma pincelada, porque muitos falsos profetas e seus discípulos usam esse termo para esconder os seus pecados, suas verdadeiras intenções, e fora de contexto manipulam esse texto, porque nós somos chamados a servir, assim como Jesus serviu, né? Ele lá em Filipenses, né? Ele sendo Deus, né? Ele não usurpou desse direito, dessa autoridade. Antes ele deixou o seu trono esvaziando a si mesmo. Ele tomou forma de homem e veio nos salvar, ou seja, ele nos serviu. Fez a vontade do Pai para nos salvar. E é isso que Jesus espera de nós, que nós também viemos fazer a vontade do Pai, servindo-nos uns aos outros, sem hipocrisia, sem leviandade. Então sim, eu não devo julgar com leviandade, sem conhecer os fatos, sendo hipócrita. Eu não devo ser hipócrita, é isso que Jesus está dizendo. Então o que acontece é que esses lobos, eles estariam no nosso meio. Eles vêm, eles virão, né? E como eu já disse, os dois grandes sinais, né, de que antecedem o fim é justamente essa proliferação, essa multiplicação de falsos profetas que levarão a igreja a uma apostasia. E quando eu digo igreja, estou falando da igreja instituição, né? Da igreja
placa, né, da igreja, que é uma instituição, não da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não se corrompe. A igreja visível sim, mas a invisível não. Então o que acontece? Quando nós olhamos para a história, nós percebemos justamente isso, né? Desde os dias dos apóstolos, já haviam muitos que se diziam apóstolos, você vai ver isso nas escrituras, né? Lá em Apocalipse, né? Quando João escreve ali as cartas às 7 igrejas, né? E uma delas ele vai falar sobre que ela identificou os falsos apóstolos, né? E os repreendeu, né? Não os aceitou. Muitos queriam ser apóstolos e não eram, na verdade, apóstolos, né? Não tinham frutos e características de apóstolos, não foram chamados por Cristo, eram pseudos apóstolos. Hoje você vê muitos por aí se dizendo pregadores de Cristo, embaixadores do Evangelho, né? Mas na verdade não são, não são, né? E qual é o problema disso? Quando você olha lá para a igreja no século III em diante, você vai ouvir na história um nome chamado Constantino. Esse imperador, né, ele conseguiu fazer com que houvesse paz aos cristãos. Ele torna o império, a religião oficial do império agora é cristão. Então ele torna o império cristão. E isso traz então um alívio para a igreja, né? Traz um alívio para os cristãos. E esse alívio ele foi importante, porém a igreja ficou um pouco dividida, porque alguns desconfiavam dessa ação de Constantino, né, no sentido de que talvez ele estivesse armando alguma coisa para justamente perseguir ainda mais os cristãos, o que não foi o caso. Outros desconfiavam porque Constantino demorou, né, por exemplo, para alguém ser aceitado como cristão, ele passava por um processo de discipulado, de acompanhamento para então ser batizado e ser reconhecido como membro da igreja. Não havia o pragmatismo que hoje existe nas igrejas, né? Alguns cristãos então não viam com bons olhos essa fusão entre Estado e religião, entre o império e a igreja, que de fato teve suas complicações mais para frente. Quais são essas complicações? Surge ali então uma briga por poder, por posição, né? Começa a aparecer na história as heresias, as primeiras heresias, os primeiros confrontos, né? A gente vai ver isso, né, com Mancião, no início ali da igreja primitiva, a gente vai ver isso também, muitos pais da igreja tendo que defender a fé, como Atanásio, Jerônimo, Tertuliano, enfim, né? Mais para frente depois surge ali o Agostinho de Hipona. A gente vai ver também alguns que trouxeram heresias terríveis, né, para dentro da igreja, tiveram que ser combatidos, eram contra muitas doutrinas bíblicas, enfim. Esses hereges sempre estiveram presentes, porém, ao mesmo tempo, em contraponto, Cristo sempre manteve a sua igreja firme, manteve os seus fiéis que combateram essas heresias, e o Evangelho resiste a isso tudo. Até hoje ele tem resistido, mas isso não nos dá o direito de cruzar os braços e deixar as coisas acontecer numa visão fatalista. Não. Nós temos sim a obrigação de identificar esses lobos, apontar esses lobos e denunciar esses lobos, justamente por causa do veneno que eles trazem consigo, né? A gente vai ver então os pré-reformadores, a gente vai ver a reforma protestante, que é uma resposta a esses hereges, né? A igreja se tornou muito poderosa e com sede de riqueza e poder, ela manipula as pessoas, né? A igreja romana naqueles dias, durante a Idade Média, conhecido como o período das trevas, ela abandona as escrituras, né? E ela segue a tradição, né? Então, tanto que hoje ainda é assim, né? Na igreja romana, a tradição está acima das escrituras, é o que a igreja romana oficialmente defende, porque ela afirma que as escrituras saíram de dentro da igreja. Isso é uma mentira, né? As escrituras não saíram de dentro da igreja, as escrituras ela foi construída durante a história, num período de mais de 1000 anos, né? Um período muito grande
a Escritura foi escrita, foi construída, né? E ela não sai de dentro da Igreja Romana. Enfim, surge então ali a Reforma Protestante, que ela dura em torno de 150 anos, e após a Reforma Protestante nós vemos um outro ponto interessante, né? Surge então a era do Iluminismo, né? O renascentismo, o racionalismo, e dentro dessa era do Iluminismo, do renascentismo, nós vemos que mais uma vez a igreja está sob o ataque desses hereges, né? Percebemos aqui uma manifestação mais radical agora, né? Mais extremista, né? Da questão da razão. Então, é uma resposta, né? Aos mitos. E junto com esses mitos como Zeus, Hércules, Diana, Plutão, enfim, né? Mercúrio, deuses da mitologia grega antiga, contra esses mitos então surge essa ideia do racionalismo, do renascentismo, mas obviamente isso vai bater de frente com a igreja. Então a igreja, os ensinos bíblicos já não são mais vistos como ideais, como certos e morais para os cristãos, para as pessoas. Apenas então se trata que a igreja sempre manipulou as pessoas, né? Com isso surge também uma teologia terrível que ainda existe nos nossos dias, que é a teologia liberal. É consequência desse pensamento racionalista, ou seja, é a razão, né? Onde as pessoas, para tudo, elas querem ter uma resposta lógica. O mundo funciona através da lógica, o que não é verdade, né? Nem tudo tem uma resposta lógica, né? O Hawkins, que é um cientista famoso, ateu já em memória, ele afirma que o universo foi construído por leis estranhas e desconhecidas. Não tem lógica nenhuma nisso. A ciência trabalha através da observação, através de testes, de comprovação. Então, leis estranhas e desconhecidas, a gente chama isso de milagre, a gente chama isso de fé, a gente chama isso de Deus, né? Leis estranhas e desconhecidas, ou seja, Deus criou todas as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo tem um ponto lógico, uma resposta lógica, nem tudo tem isso. Então a fé, ela nos traz sim sabedoria, razão, entendimento, mas ela também é transcendente. Ela também transcende o pensamento humano, a razão, a lógica, a filosofia, né? E um dos pontos nessa época que tem muita força é justamente a filosofia, mas numa nova visão agora, né? Tertuliano, se não me falha a memória, ele era alguém que criticava muito a filosofia, no sentido de que ele entendia que a filosofia era o primeiro passo para o desvio doutrinário. E de certa forma isso isso é verdade. Não, hoje nós temos aí a filosofia cristã. A filosofia cristã, né, ela parte de um ponto de vista cristão, né? Um grande filósofo contemporâneo hoje aí, um professor dessa filosofia cristã é o Jonas Madureira, né? Uma excelente referência. Assim como, para você entender um pouquinho sobre a era iluminista, né, do renascentismo, do racionalismo, eu indico aqui o canal do meu amigo, o Newton, e o nome do canal dele é O Evangelho Não Está Preso. Tem excelentes materiais e indicações para você estudar e entender um pouquinho mais sobre essa questão do racionalismo, né, e do iluminismo. Essa era do iluminismo, do racionalismo, traz para nós consequências terríveis. Então surgem ali três personagens, né, que eu vou só dar uma pinceladinha, que é o Marx, né, com o marxismo. Né, Marx era cristão, mas se tornou um ateu ferrenho. Você vai ter ali Darwin, né, que não crê na criação necessariamente, então ele traz a teoria da evolução das espécies, né, é uma teoria. E você vai ter por último ali, que é uma das coisas que tem influenciado muito os nossos dias ainda, é o psicanalista Freud, né? Com pensamentos ateus, os três com pensamentos ateus, e que trazem para nós consequências terríveis. Dentre dessas consequências, nós vivemos hoje, nós vemos a influência, por exemplo, da teologia liberal, que é justamente uma teologia que ela surge de dentro para fora da igreja,
né, ela vem justamente com essa característica. É um lobo, né, devorador, esfomeado, mas que está disfarçado de ovelha. E a teologia liberal, ela é terrível, né? Ela bota tudo em dúvida. O que ela quer é varrer a fé do cristão. Justamente por esse pensamento racionalista. Você vai ver também uma outra teologia que surge, né, alguns anos depois, já agora no século 20 para o 21, é a teologia da prosperidade. Ela surge nos Estados Unidos, ela tem muita força, ela é trazida para o Brasil, né, e nós tivemos igrejas aqui que foram terrivelmente infectadas por essa teologia. Sua base é essa teologia. Então, 1910, 1911 surge aí o movimento pentecostal, a igreja pentecostal, e ali pela década de 50, 60 mais ou menos, vai surgir então as primeiras igrejas, primeira onda, né, das igrejas neopentecostais. Hoje existem mais desdobramentos dessas igrejas que são as neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais e neopentecostais, elas não seguem uma linha pentecostal, muito menos reformada. Então a base dessas igrejas é a teologia da prosperidade. O problema é que essa teologia ela é diabólica, ela vai contra as escrituras. A ênfase dessa teologia não é Cristo, é alguns personagens que são tirados de contextos e usados como algo que vai manipular e impor às pessoas o que elas devem ou não fazer. Tudo está ligado a dinheiro, a bem-estar e a prosperidade. Tudo. A questão é prosperidade, é ganhar dinheiro. Deus, ele nos chamou para ser rico, não para ser salvo. Então tudo está ligado a isso. E aí surgem as indulgências que estão sendo desengavetadas da Idade Média. Aí surgem campanhas absurdas sem base bíblica, né? Aí surgem ensinos como confissão positiva, espírito de orfandade, essas loucuragens todas, né? Unção profética, todo esse besteirol vai envolvendo as pessoas nessas heresias e muitas vezes aprisionando essas pessoas. Junto e após aí a teologia da prosperidade, nós temos também a teologia emotiva ou teologia do coaching, né? Que também não é nada novo. A serpente usou isso com Eva lá no início. E essa teologia do coaching hoje ela é muito, mas muito devastadora. Por quê? Porque o centro dessas duas teologias, tanto das três, né, teologia liberal, da teologia da prosperidade e da teologia do coaching, não é Cristo, não é Deus, é o homem, é o antropocentrismo, é você, é o teu bem-estar, o Deus verdadeiro dessas teologias é o homem, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um mero coadjuvante, é uma ferramenta, o Deus da Bíblia, na verdade, ele é um mero um objeto, né? Um meio para que você seja próspero, rico e feliz. Você não pode sofrer, você não pode passar por dificuldades, você não pode passar nenhum tipo de sofrimento. Tudo isso é sinal de que Deus não é contigo, que você não tem fé, que você é um fracassado, que você tem problemas. Então isso são meios que eles usam para manipular as pessoas de forma emotiva e prender essas pessoas, né? Prender essas pessoas nas suas maracutaias, prender essas pessoas nas coisas em que eles estão ensinando que são totalmente antibíblicas, né? Coisas que vão manipular a vida das pessoas, coisas que vão ensinar o que a Bíblia não ensina. Então o cristão ele é chamado para servir e não para ser servido. O cristão é chamado para crer, para adorar a Deus, para contemplar a Deus e não para se contemplar, né? E essas teologias fazem justamente o oposto. Então, meu querido, Jesus nos dá um alerta muito grande aqui. Devemos vigiar com esses lobos, devemos vigiar com essas teologias, né? Devemos vigiar com esse lixo que eles trazem para infectar os nossos corações. O ponto é que Jesus termina esse texto da seguinte forma: é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? A resposta óbvia é não. Da mesma forma,
a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Mas olha o que Jesus diz agora. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Jesus está afirmando isso. Sabe o que ele está falando? De caráter, de essência. O cristão que verdadeiramente é convertido, selado pelo Espírito Santo, né? Ele crê, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que ele é salvo, e os seus frutos, lembra o que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Então as suas obras não o salvam, mas mostram que ali tem um salvo. Esse verdadeiro cristão, ele não vai ensinar o que a Bíblia não permite. Ele não vai aceitar o que a Bíblia não ensina. Então, ele é os frutos dele são de acordo com as Escrituras, de acordo com Cristo, ok? Da mesma forma, aquele que é uma árvore má e produz maus frutos, não pode produzir bons frutos. Por que não? Porque o seu caráter, a sua essência, não é de Cristo. Então ele está disfarçado como uma ovelha, por um bom tempo ele está ali enganando, mas em algum momento os seus frutos aparecerão. E nós temos que identificá-los e denunciá-los e rejeitar esses ensinos demoníacos e diabólicos, ok? Então, olha o que Jesus diz: toda árvore que não produz bons frutos, que não está de acordo com os ensinos bíblicos, com as Escrituras, com Cristo, é lançada ao fogo, é cortada e lançada ao fogo. E aí Jesus termina dizendo: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. A pessoa por seus frutos. Ou seja, essa árvore que Jesus está falando aqui são pessoas. Esses lobos são pessoas. E é possível identificá-los. E qual é o sentido de identificar eles? É para exortá-los. Quem sabe eles se arrependam e de fato se convertam, ou rejeitar os seus ensinos, tomar cuidado com eles, não aceitar o lixo que eles trazem ao nosso coração, ok? Veja o que Jesus vai dizer no versículo 21 a seguir: nem todos que me chamam Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que desobedecem à lei. Vocês que desobedecem à lei, afastem-se de mim. Vós que praticais o mal, a iniquidade, afastem-se de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Então, queridos, nem todos que se dizem crentes, cristãos, evangélicos, são de fato. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, de fato entrarão no reino dos céus. Ah, mas o cara expulsa demônio, faz milagres, o cara arrasta multidões. Cuidado, não é isso que vai identificar se ele é ou não discípulo, mas os seus frutos. Jesus diz aqui, eu porém responderei: nunca vos conheci. Nunca. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Nas 10 virgens, a parábola das 10 virgens, para 5 imprudentes, o noivo também diz: afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Esse é o problema. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele entende o que Jesus disse, quando Jesus está lá na parábola do bom pastor, falando o seguinte: as minhas ovelhas, eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vigie, tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe.